Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos. Então, eu vou passar aí uns trechos desses vídeos aí que mostra que, na verdade, a questão do racismo, ela não vem do meio cristão, né? Que muitos comunistas, né, gostam de incitar isso, de colocar isso, mas na verdade vem de meios religiosos pagãos, né? A Teosofia de Helena Blavatsky e alguns outros amiguinhos dela, né? Podemos assim dizer. Nesses trechos desses vídeos, espero que os autores dos canais não me boicoteiem, né? É uma forma de eu divulgar o canal deles também, que eu acho muito útil de aprender isto, né? Mas assim, fica aí, uma pequena instrução aí, depois se vocês quiserem saber mais, vocês vão aos canais deles, né? Tem bastante conteúdo lá. Então, assim, de fato, né, essa aí, digamos que no cristianismo isso foi de uma certa, foi, né, inclusive na maçonaria, a gente vê, né, no protestantismo, principalmente pro lado dos americanos, que colocando as raças inferiores e as raças superiores, né? E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Nazismo. Deu resultado o quê? Nazismo, né? E resultado disso também deu o preconceito, a segregação, que aconteceu nos Estados Unidos por longos anos, né? E tá assim, totalmente deturpada do que é a visão cristã, né? Verdadeira em relação à humanidade. Então, assim, cuidado, meu irmão, minha irmã, com o que você escuta. E, assim, se foi te passado essas bobagens dizendo que o cristianismo, que as pessoas, umas são maiores que as outras e a raça melhor que a outra, os que são escolhidos por Deus e os que não são, acredite, essas bases estão todas no ocultismo, servindo ao capiroto. Isso é para pôr a discórdia dentro do cristianismo. Então, o racismo e ou o preconceito, de alguma maneira, ela, de fato, ela é a raiz do inimigo dentro da igreja. Então, vejam os canais aí, vejam um trecho desses vídeos aí, que é importante para aprender este fator, certo? É claro que vai ter coisas que é pecado, vai, mas a partir do momento que você menospreza a pessoa, humilha, porque ela tem uma raça diferente, porque ela tem uma opção diferente, aí você já está fugindo da cristandade, você já está a léguas de Cristo, não é? Então é isso que eu tenho a dizer. Deus os abençoe. Segue seus vídeos. Que, embora tenha sido escrita por Alexander Winchell, também foi um dos objetivos declarados presente no início do livro A Doutrina Secreta, escrito por Helena Blavatsky. Ele escreveu sobre adâmicos e pré-adâmicos em 1878 e acreditava e ensinava, por exemplo, que os negros eram uma raça inferior, bem como os esquimós, o povo de Papua Nova Guiné e os aborígenes australianos, além dos mongóis da Ásia. Não é à toa que as obras de Helena Blavatsky influenciaram diretamente as sociedades secretas da Alemanha, que cunharam a mentalidade racista da Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E não apenas isso, o racismo científico foi fundamental para manter, durante muito tempo, a ilusão de superioridade racial que os brancos possuíam, tanto na Europa quanto na América do Norte, nos Estados Unidos, que serviu apenas para sustentar o preconceito e o racismo por mais tempo. É possível que a influência de Helena Blavatsky tenha vindo também da obra Atlântida, o mundo antediluviano,
de Ignácio Donnelly, de 1882, e outras obras científicas e ocultistas contemporâneas, plagiadas sem crédito e usadas de maneira desordenada. William Quando a gente pensa em artistas envolvidos com New Age, a gente vai falar da Madonna, a gente vai falar da Lady Gaga, a gente vai falar, né, que vai além, né, a gente vai falar sobre isso depois. Mas o negócio é que a filosofia New Age começou a entrar no nosso imaginário ocidental, bem lá para trás, justamente quando a Annie Besant, né, lembrando, Annie Besant foi a sucessora da Helena Blavatsky. Então nós tínhamos a Helena Blavatsky, que fundou a Sociedade Teosófica. Claro, né, é que assim, não dá para recapitular tudo, né, em todas as aulas a gente falou sobre a Helena, mas vamos lá rapidinho. Helena Blavatsky era uma russa que frequentava centros mediúnicos na época de Allan Kardec também. E ela se mudou para Nova York, abriu o Centro Teosófico em Nova York. Depois ela se mudou para a Índia. Quando ela sai da Índia, ela vai para Londres, abre o Centro Teosófico lá, que foi o que mais bombou na época. Tanto que várias das vertentes da teosofia vieram justamente de Londres, né? Eu falei em algumas dessas aulas como tem pessoas né, que vieram da Inglaterra, que são da Inglaterra, que partiram que saíram da Sociedade Teosófica. Só que aí ela deixa uma sucessora, ela morre, né, lá em 1880 e tanto, e ela deixa uma sucessora que é a Annie Besant. E essa Annie Besant, não tem problema, não precisava da foto da Blavatsky. A foto que tá aí é da Annie Besant. E tudo ficou nas mãos dessa Annie Besant, que era uma militante feminista, ela era uma ativista política pelo empoderamento feminino, ela era socialista e tudo mais. E aí o que acontece? Ambas, né, tanto a Blavatsky sempre teve uma interação muito boa, muito próxima com artistas da época. Inclusive, tipo Wagner, tá, o compositor alemão, nas óperas dele, né, ele mistura ali vários componentes da mitologia germânica, do hinduísmo, enfim, uma série de simbologias místicas, né? Então ele é influenciado diretamente por esse esoterismo romântico e baseado também nos ensinamentos da Sociedade Teosófica. Assim como o Kandinsky também, o pintor, né, russo, né, contemporâneo e conterrâneo da Blavatsky. Quer dizer, ele veio um pouco, ele acho que é mais novo, né, porque ele devia ser mais novo, mas ele fazia parte de um grupo esotérico também na linha da Sociedade Teosófica da Blavatsky. Eu não sei se era exatamente a Sociedade Teosófica, mas o fato é que ele fazia parte de grupos esotéricos e tal. Então, desde o início disso tudo, né, o meio artístico esteve sempre envolvido com essas questões, do New Age e tal. Então, a Annie Besant, que é a herdeira desse império de Satanás, ela vai para Califórnia. Ela também faz vários bons contatos lá, né? Lembrando, ela era uma militante da Inglaterra, só que ela passa por Nova York também, onde o movimento socialista era muito forte, e ela acaba também expandindo vários centros teosóficos para a Califórnia. Então lá na Califórnia começam a ter vários centros teosóficos que vão influenciar ali os artistas e os intelectuais da região. E aí a gente começa a ver o reflexo disso nos filmes, nos próprios, nos atores, né, nos artistas. Antes acho que era a Era de Peixes, se não me engano, ou a gente vai entrar agora na de Peixes, enfim, eu não sigo mais muito esse calendário, graças a Deus. Mas são eras astrológicas, tá, ligadas às constelações do zodíaco. Por isso que eu falei tanto ontem sobre a simbologia e sobre a astrologia, né? Não só a simbologia astrológica, como a própria astrologia.
Então, cada era duraria cerca de 2.150 anos. 1/12 da chamada precessão dos equinócios, que dura 25.800 anos. Então, a era, é isso que eu falei, estava certo. A era de Aquário veio, então, depois da era de Peixes, que foi uma era que, inclusive, esse pessoal paganizado associava a Cristo, né? Peixes como símbolo de Cristo, né? Lembra que a placa na cruz teria um peixe. Então, eles associam a era de Peixes a uma era de fé, dogma e sacrifício. E aí, a partir do momento que nós entrássemos na era de Aquário, o ser humano teria mais consciência, iluminação, liberdade. E não estaria mais tão preso aos dogmas opressores patriarcais do cristianismo malvadão. Tá? Então, a era de Aquário teria começado na década de 60, desculpa. Teria começado na década de 60. Bom, então, só para vocês entenderem. Então, quando eu falo nova era, me referindo a tempos pretéritos, né? Ali, década de 30, 40, 20 ou século XIX. Estou falando da base espiritual também, mas da base conceitual, do que depois foi de fato praticado, do que passou-se a praticar mesmo abertamente a partir da década de 60. Até então, era tudo tinha esse ar meio oculto, meio de sociedade secreta, era tudo muito... tinha mesmo esse ar místico secreto mesmo, né? Era uma coisa que só se conhecia de boca em boca, tinha sociedades muito fechadas e tal. A partir da década de 60, todas essas práticas, os conceitos da nova era se abrem, né, para o mundo todo. E isso, obviamente, tem um componente espiritual, mas tem também de certo modo, uma premedição, né? Isso foi premeditado também pelas pessoas que estavam por trás dessas sociedades, desses movimentos espiritualistas que surgiram no século XIX. A própria Helena Blavatsky fala em algum momento, não vou saber que livro que ela fala isso, mas ela fala que a partir da década de 60, tudo que ela estava disseminando ia ser abertamente acessível a todo mundo, ao público. Né? Que até a década de 60 era importante que esse conhecimento fosse restrito. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!